Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, porque a Tua palavra está a funcionar. Ela está a funcionar nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nessa manhã a Tua palavra nos transforma. Nos transforma. Nos transforma. Oh, de fé em fé, de glória em glória. Oh, somos moldados à Tua palavra. Não mais moldados pelo mundo, não mais moldados pela mentira do mundo, mas moldados àquilo que a Tua palavra diz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode se assentar. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Obrigado. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é escravos nunca mais. Você pode dizer comigo, escravos nunca mais. Amados, a consciência de prisioneiros é muito mais comum do que nós podemos pensar ou imaginar. É muito comum os irmãos crerem em sua salvação em Cristo, mas permanecerem presos devido ao sentimento de culpa e de condenação, oriundos da crença que não somos dignos, ou até mesmo que não pode ser tão simples assim. Presta atenção, olha para mim aqui um pouco. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer para você, falar assim, pastor, mas não pode ser tão simples assim. Será que eu sou mesmo digno de receber uma bênção dessa? Será que realmente a cura é para mim? Será que não foi Deus que colocou essa doença em minha vida? Será que Ele não quer me ensinar alguma coisa com essa doença, com essa enfermidade? Quantas vezes nós já ouvimos coisas desse tipo? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus colocou uma doença na sua vida, é melhor você parar de orar. Porque se Ele colocou, querido, deixa eu te dizer uma coisa, pode encomendar o caixão. Para que vai orar se foi Deus que colocou uma doença na sua vida? Percebe, irmão? Agindo Deus, quem impedirá? A gente arruma até texto bíblico para concordar, né? Irmãos, mas isso é uma crença que muito comum no nosso meio. Esses dias nós temos um amigaço, gente do nosso coração que nós amamos profundamente, que estava entubado no hospital, muito mal, estava já vendo a avó pela greta. Sabe aquela olhadinha assim e ver a avó lá no fundo? Pois ele estava desse jeito. Recuperou, saiu do hospital. Oh, glória a Deus. Primeira declaração dele. Não foi o diabo que me deu essa enfermidade, foi Deus. Para você ver. Tem mais uma coisa dessa? Irmãos, Deus não precisa se associar com as obras do inferno para fazer nada com a gente, não. Percebe, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Se Ele não muda, continua descendo sobre nós toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ou seja, não desce de lá toda má dádiva, todo dom imperfeito. Não desce de lá isso não, meu irmão. Sabe por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. É um princípio que serve inclusive para Deus. Deus não pode te dar algo que Ele não tenha. Deus não tem doença, irmão. Eu amanheci hoje com uma indisposição, então eu não vou atender ninguém nas orações. Não, irmão. Você acha que Deus está lá com alguma indisposição intestinal lá?
estou com uma enxaqueca. Não, Deus não tem isso não, irmão. Nós temos que entender que Deus é Deus. Não tem enfermidade. Se Ele não tem, Ele não pode dar. Mas a Bíblia também fala que aquele que veio para roubar, matar, destruir é o ladrão. E a Bíblia diz que Jesus falando sobre Ele mesmo, fala assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em fragmentos. Não, em abundância. Percebe, irmãos? Mas é comum a gente ver pessoas que não sabem, não estão mal intencionadas, não, elas só não sabem tudo aquilo que Deus conquistou para elas, e vivem à margem daquilo que Deus conquistou, achando que Deus não faz para elas, por algum motivo, elas não se acham dignas. Não, eu sou um pecador. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você era um pecador. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você deixa de ser um pecador. Por quê? Porque o pecado não faz mais parte da minha vida, da sua. Não deve fazer. Percebe, irmãos? Mas eu não mereço. Deixa eu te falar uma coisa. As empresas hoje em dia trabalham muito em cima de meritocracia. E isso não tem nada de errado. Tá certo. Bênção demais. Você fez, você merece. E você alcança. Sim ou não? Mas no reino de Deus as coisas não são dessa forma, irmãos. Não é por mérito. Porque não é pelo tanto que eu faço que eu vou alcançar alguma coisa. Isso não é graça. Isso anula a graça de Jesus Cristo, que foi Ele quem fez todas as coisas. E encerrou todas as coisas debaixo daquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Para que a glória não fosse minha e sua, mas fosse dEle. Então não é mérito meu. Não tem nada a ver com mérito. Não tem nada a ver com aquilo que eu faça. Eu vou jejuar, eu vou orar, porque eu vou mudar o coração de Deus. Não, irmãos. Depois eu te sugiro você procurar lá uma mensagem que o pastor Alberto ministrou para os jovens a respeito de jejum e oração. Está lá no nosso canal no YouTube. Fantástico, vai te orientar, vai te iluminar a respeito de jejum. Nós fazemos jejum, querido, não é para mudar Deus, nós fazemos jejum para mudar a nossa vida. Amém, irmãos? É para mudar a minha vida que eu faço jejum. Eu separo um tempo para mudar a minha vida. Nada que eu faça, nada, não vai ser meu choro, meu derramar de lágrimas. Deus, não, irmão, isso não muda Deus, não. Não muda Deus. O que acontece, querido, é que nós precisamos andar e agir em fé. Fé é a única coisa que a Bíblia diz que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus? É fé. Amém, irmãos? Então voltando aqui para você, para nós entendermos melhor esse contexto. Não tem nada a ver com você ser digno ou não, com você ser apto ou não. Tem a ver com aquilo que Deus fez. Fez por mim, fez por você. Ele fez, Ele ainda faz. Cadê Mateus? Não estou vendo Mateus. Não está aqui. Só o Donato. Glória a Deus. Percebe? Ele ainda fez, Ele ainda faz. Não tem uma música que é assim? Eu queria... Tem, obrigado. Então abre comigo lá, em João capítulo 8. Por isso que eu falei com vocês que o pastor Alberto estava dando spoiler a respeito da minha ministração. Depois nós vamos ter que ter uma conversa séria, esse negócio.
Quero saber quem é que contou. Foi a Lisiane, pastor Alberto, que contou para você aqui que eu ia ministrar hoje? Deve ter sido. João 8, abriu? 31. João 8, 31. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Irmão, isso não é slogan de político, não, isso é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? É você falar a verdade. Isso é bom, querido, você falar a verdade é bom, viu? Você pode falar a verdade, é importante que você fale a verdade. Amém, irmãos? Mas a verdade que liberta é Jesus Cristo. Amém, irmãos? É essa que liberta, porque Ele é o único que pode nos libertar. E aí ele fala, responderam-lhe, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus Cristo veio nessa terra, nasceu de Maria, foi um menino, como qualquer outro menino, como esses que estão nos colos por aí, ó, cheio de menino. Eu, glória a Deus, como que eu sonhei por isso. Ver essa igreja cheia de criança, querido. E eu quero ver ainda essas crianças correndo no meio desses corredores um dia. Pastor tem sonhos, querido, para a igreja. E criança é vida dentro da igreja. Amém, irmãos? Onde eu estava? Jesus Cristo foi um menino. Jesus Cristo foi uma criança. Enquanto ele era criança, ele não fez nada. Ele não ficou lá assim, vou dividir aqui essa água da minha bacia. Não, ele não ficou fazendo milagre, não, irmãos. O primeiro milagre que ele fez já com 30 anos de idade. Depois que algo sobrenatural aconteceu na vida dele, que foi o Espírito Santo descer sobre ele. Dali ele saiu e foi fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo veio sobre ele e começou a fazer as coisas. Jesus Cristo veio para isso. Ele veio para poder se apresentar ao mundo e mostrar um estilo de vida. Amém, irmãos? Esse estilo de vida que Jesus Cristo veio trazer para mim e para você, é um estilo de vida que ele consumou na cruz. Porque ele morreu, porque ele se entregou. Por que ele morreu na cruz, irmãos? Tempo! Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Para que eu e você não precisássemos morrer. Amém, irmãos? Foi para isso que ele morreu ali. Para que eu e você não precisássemos subir ali. Aleluia! Ele morre na cruz. O que ele faz? O que ele conquista ao morrer na cruz? Ele conquista para nós vida, ele conquista para nós saúde, ele conquista para nós prosperidade. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Amém, irmãos? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que ele te salvou naquela cruz? Sim ou não? Amém? Se ele morreu ali para te salvar, e é verdade que ele fez isso, e você crê nisso, por que nós muitas vezes não cremos no restante das coisas que ele fez lá?
razão de nós não darmos crédito àquilo que ele fez. Ele fez uma salvação completa, querido. A palavra ali é sozo. Sozo é uma palavrinha grega que representa salvação em todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes a gente fica assim, é mais fácil eu crer numa coisa que eu não consigo ver. Não, a salvação vai ser algum dia eu vou estar lá no céu, lindo céu, algum dia. Então é mais fácil eu crer nisso, que algum dia eu vou ter uma salvação lá no céu, lindo céu, do que eu crer para poder chamar dinheiro hoje, para chamar saúde hoje. E qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Eu pergunto para você, qual é a diferença, irmãos? Não há diferença. Tanto a salvação, quando nós formos arrebatados, estaremos para sempre com Ele, quanto para andar na saúde divina, quanto para a prosperidade, é a mesma coisa, irmãos. Eu só preciso de uma coisa. Sabe o quê? Fé. Fala comigo, fé. Você pode falar mais alto? Fé. Não. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fé. Aê! É fé, querido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A fé foi nos dada uma porção de fé. É uma porção diferente do amor que foi derramado no nosso espírito. O amor foi derramado, mas a fé ele nos deu uma porção. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A fé pode aumentar. Pode aumentar. Agora, a fé é como um músculo. Precisa ser exercitado. Então, querido, quando acontece de você, porventura, apresentar um sintoma de enfermidade, não é para você pegar e achar que agora você está com Covid. Agora o trem estreitou para o meu lado. Não, irmão, é hora de você se levantar e dizer, ei, Covid, bateu, vai sair. Em nome de Jesus, porque eu sou curado e sarado em nome de Jesus, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos negando a circunstância e nem negando que existe o Covid, nós não somos desses. Não somos definitivamente desses, mas eu quero te dizer uma coisa, e o meu desejo nessa manhã é te encorajar a crer, para poder até mesmo, se acontecer de um sintoma aparecer na sua vida, você pegar e se levantar e falar assim, aqui não. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus chegou primeiro. E o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fez. Qual enfermidade? Qual enfermidade? Ele levou. É dor de cabeça, enxaqueca? É câncer? Ele levou. É Covid? Ele também levou. Amém, irmãos? Aleluia. Ele fez. Agora, não podemos achar que porque ele fez, a gente não merece essas coisas. Não, que isso. Se Deus quiser, Ele me cura. Amado, Ele já quis. Tudo que Deus quis, Ele já expressou na sua palavra. Está expresso. Se está expresso na sua palavra, querido, eu tenho que pegar isso e tomar posse dessa realidade na minha vida. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Povo que aprende rápido. Senhor. Aleluia. Nós somos livres. Abre lá comigo em Romanos, capítulo 6. Oh, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 8.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, presta atenção, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Olha aqui para mim, irmãos. Substitui essa palavra aí de pecado por Satanás. Como que fica essa leitura? Porque Satanás não terá domínio sobre vós. Irmão, deixa eu te falar um negócio. O que Satanás pode fazer com você? Nada. Nada. Tudo que se levantar, querido, contra você, oriundo de Satanás, não pode prevalecer. Por quê? Porque sobre você reina uma outra realidade, reina um outro Espírito, é o Espírito de Deus vivo. Amém, irmãos? Então aquela história de que a maldição hereditária, que a maldição me acompanha, que a maldição, não, querido, deixa eu te dizer, Jesus Cristo, Ele nos libertou. E uma vez livres, nós somos definitivamente livres. Satanás não pode te aprisionar mais. Eu sei que precisa ser quebrado essas coisas, e tem que ser quebrado em nome de Jesus. Mas uma vez quebrado, meu irmão, acabou. Satanás não pode continuar te oprimindo. Ele não pode continuar indo lá na sua casa todo dia cobrar a dívida que já foi paga. Quem é? Satanás, vim cobrar o condomínio do mês. Não, irmãos, ele não pode mais te cobrar uma coisa que já foi paga. Eu gosto daquele exemplo que eu já dei aqui, não é o do sapato, mas é outro. Eu gosto daquele exemplo da pessoa que estava com uma dívida lá na Vorten. Ele estava com a dívida na Vorten e não tinha como pagar. Era muito grande a dívida, ele comprou os negócios e a coisa desandou e aí não tinha como pagar. Aí um belo dia, ele era amigo do... Como é que chama aquele goleiro lá, que é seu amigo? O Elton. Ele era amigo do Elton, lá que jogou goleirão do Porto lá. Do Porto. Porque na época do Vasco, ele era fraco, que ele tomou um golaço do Pet. Mas voltando aqui. Ele pegou e ficou sabendo que ele estava com a dívida lá na Vorten. Aí o Elton foi lá e falou assim, quer saber da coisa? Foi lá na Vorten, pagou toda a dívida. Goleirão, abençoado, cheio da grana, foi lá e pagou toda a dívida. Pronto. Aí chega lá, semana seguinte, o cara da Vorten lá na sua porta, batendo lá de novo, poder te cobrar. Pode? Por quê? Está pago. Está pago. Oh, irmão, entenda isso. Entenda isso. Aquilo que era o script de dívida que era contrário a nós, que é aquilo que era acusação de Satanás contra a nossa vida e que tinha legalidade. Uma vez que Jesus Cristo pagou o preço, ninguém mais pode te acusar. Ninguém mais pode te condenar de algo que Jesus Cristo pagou.
Oh, aleluia. Que maldição há? Que maldição há? Nenhuma. Somos verdadeiramente livres. Livres. Chega de ficar andando com aquele peso. Eu vi um exemplo esses dias de um pregador que ele foi pregar e ele pegou 2 pesos, cada um de 30 quilos. Aqueles pesos de... Como é que chama? Halter. E ele estava pregando com peso de 30 quilos, assim, cada um numa mão. 30 na uma, 30 na outra. Ele tinha caixa para isso. Aí ele estava pregando, ele começou a falar, olha, está tranquilo, está leve. Mas ele começou a pregar com aquele trem, daí a pouco começou o suorzinho, começou a escorrer. Pelo rosto, começou a ficar pesado. O pecado é assim também, querido. No início, as condenações do diabo, as condenações do mundo sobre nós, vai tomando uma proporção que a gente não consegue mais carregar, não dá mais para levar, é peso excessivo. Vai chegar um ponto que nós não daremos mais conta. E é nesse momento que nós precisamos entender que Ele nos deu um fardo leve e tomou sobre si o nosso fardo que era pesado, insuportável de carregar. Então, querido, pega e nessa manhã eu quero te encorajar a largar tudo aquilo que te prendia no passado, tudo aquilo que te escravizava, que queria te subjugar, que queria dizer que você não pode, que você não tem condições, que você não é digno, que você não é merecedor. Quero deixar tudo isso para trás e dizer para você, você é livre, meu irmão. Somos verdadeiramente livres. Oh, aleluia, aleluia. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ei, amado, nós não somos destinados à morte, mas nós somos destinados à vida. Nós não somos destinados ao pecado, nós não somos destinados a Satanás, nós somos destinados a Deus e ao seu Espírito de vida. Oh, aleluia! Colossenses capítulo 1, verso 13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso, amado. Oh, aleluia! Ele nos tirou de um lugar de escravidão e nos levou para um lugar de libertação. Não tem mais nada que precisa te oprimir, não tem passado, não tem presente e nem futuro que possa oprimir a sua vida. Oh, aleluia! Ele nos conduziu, queridos, para pastos verdejantes, Ele nos conduziu para águas tranquilas. Jesus Cristo conquistou para nós um lugar onde nós podemos descansar nele. Ah, irmãos, quem é que pode te aprisionar? Quem é que pode te manter preso? Quem é que pode falar para você que você não tem direito à liberdade, irmãos? Quando toda a sua culpa, toda a sua sentença já foi liquidada. Aleluia! Aleluia! Somos livres. Oh, aleluia! Segunda coisa, não é mérito nosso, mas sua graça que nos alcançou. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, abre comigo lá, por favor. Oh, aleluia. Eu estou empolgado com essa palavra, irmãos. Eu estou apaixonado com essa palavra. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas com a sua palavra em nós durante este ano. Pega junto na visão, pega junto com aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Pega junto, porque Deus tem coisas grandiosas para nós neste lugar, irmãos. Primeiro Coríntios capítulo 2, verso 12, diz assim, ora, oh, aleluia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ou seja, tira o mundo aqui e coloca Satanás. Nós não temos recebido o Espírito de Satanás. E sim o Espírito que vem
de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Ele nos deu gratuitamente. O que Ele nos deu, querido? O que Ele nos deu? Salvação. Ele nos deu saúde, Ele nos deu prosperidade, Ele nos deu liberdade. Tudo que Ele nos deu, Ele traz para mim e para você, para que eu e você conheçamos. E uma vez conhecedores, querido, ninguém pode nos aprisionar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Fale para um presidiário. Fale para ele, ei, o seu tempo de condenação aqui já acabou. Você está livre para sair. Não, eu não me sinto ainda perdoado. Eu vou ficar aqui mais um tempo aqui no presídio. Faz sentido para vocês, irmão? Faz sentido alguém? Nós assistimos uma vez um filme de um cara que não queria sair da cadeia, né? Ele não queria ir embora. Ele passou tantos anos aprisionado. Olha para você ver isso. Ele passou mais de 40 anos da sua vida na cadeia, naquele lugar. E aí, eu esqueci o nome daquele filme. Não, é Espera de um Milagre, eu acho. Espera de um Milagre. Passou 40 anos naquele lugar. E aí os guardas viravam assim, não, você não pode ficar mais aqui, você tem que ir embora. Botaram ele para fora. Ele não aguentou a liberdade. Ele não aguentou ser livre. Tem gente que é assim, irmãos. Não aguenta a liberdade, a sua condição de ser livre. Não é possível. Não é possível, não é tão simples assim, eu não posso sair. Eu fiz coisa tão errada, eu fiz coisas tão terríveis no meu passado, eu fiz coisas tão indignas no meu passado. Ai, no meu passado. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pagou a sua culpa, está paga. E deixa eu te dizer, a culpa do pecado só podia haver uma forma de ser paga, é através do sacrifício de Jesus Cristo, seu sangue derramado na cruz por mim e por você. E se Ele fez isso para mim e por você, acabou, você está livre, vai em paz e não peques mais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uau! Não, eu não quero, eu quero continuar preso aqui. A minha cela é tão boa, tão confortável, esse 2x2 com banheiro privativo aqui. Não. Não, irmãos. Ele te libertou para você ir para um lugar que não é 2x2. Uma vez que você toma consciência, uma vez que o conhecimento chega, querido, você tem que fazer algo com ele. Conhecimento chegou, eu sou livre. Pronto, se eu sou livre, ei, que dia que vocês vão me libertar desse lugar aqui? Eu já sou livre, a sentença foi dada, o juiz despachou, ele deu um decreto e assinou que eu posso sair dessa prisão. Ei, eu não tenho que ficar mais aqui, me livra daqui, me tira daqui. Aleluia! Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo para você. Para você entender, conhecimento está chegando na sua vida, para você saber que você não precisa ficar preso mais no seu passado, mais preso nas maldições que implantaram sobre você, nas macumbas que fizeram, lá no terreiro, no cemitério, nas esquinas, lá não sei aonde, nos infernos, querido. Ele fez, Ele faz. Aleluia. Conhecimento chegou. Faz alguma coisa com ele, por favor. Faz alguma coisa de diferente com esse conhecimento que está chegando para você nessa manhã. O que você pode fazer? Toma posse dele. Toma a vida que tem dentro desse conhecimento. Aleluia. Ei, não sou mais escravo. Tem até uma música que é assim: não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Ei, quem é o medo?
Quem é o medo para te aprisionar? Quem é? Aleluia. 2 Coríntios, eu quero encerrar com esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Oh, aleluia. Oh, eu sou apaixonado com esse texto, com esse versículo. Esse versículo é o versículo que mudou a minha vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, irmão, aleluia. O que significa isso, querido? Significa que justiça foi feita sobre a minha vida. Eu agora não sou mais um pecador, mas eu sou justo diante de Deus. Por quê? Porque Ele me fez justiça. Oh, aleluia, por causa dos meus méritos? Não, por causa dos méritos dele. O que esse versículo está dizendo, eu vou traduzir para você, para a linguagem de hoje. Oh, aleluia, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Que eu posso chegar na presença de Deus, sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Oh, aleluia! É como aquele presidiário que eu citei há pouco, ele saindo do presídio, ele pega, agora ele vai, chega diante de um polícia no meio da rua, de um GNR na rua, e ele olha para o GNR, como está o senhor, tudo bem? Ele não tem que ter medo, ele não precisa ter medo. Por quê? Porque ele não é mais digno de condenação. O pecado dele, o erro dele já foi pago perante a justiça, perante a sociedade. Ele não precisa mais ter medo. Amém, irmãos? Você pode chegar diante de Deus agora, sem qualquer sentimento de condenação, porque o pecado foi pago. Aquilo que pesava contra você foi liquidado. Eu queria pedir o pessoal do louvor para vir. Aquilo que você devia, querido, não deve mais. Você não é mais devedor. Aleluia, aleluia, nada, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre, nós somos livres, nós não somos mais escravos, escravo do medo, escravo de qualquer coisa que seja, escravo do meu passado, escravo do pecado. Eu não sou mais escravo de nada, eu sou livre em Cristo Jesus, porque Ele me libertou, e verdadeiramente eu sou livre. Ele te libertou, e verdadeiramente você é livre. Ele nos libertou, e verdadeiramente somos livres. Olha só, eu quero orar por você, eu quero orar com você, e declarar sobre a sua vida liberdade. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, é o teu povo, foi você que morreu por cada um deles. É o teu povo que você derramou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para fazer de cada um de nós livres, livre do pecado, livre do medo, livre da condenação, livre da maldição, livre daquelas cadeias e correntes que insistem em querer nos manter no passado, para que nós vivamos o futuro livre que você tem para nós. Nós quebramos essas cadeias, nós quebramos essas maldições através do nome de Jesus e declaramos: vocês são livres, somos livres, somos livres, somos livres em nome de Jesus. Não mais medo, não mais escravos, somos livres, porque o Cristo, porque o Filho nos libertou, e verdadeiramente
nós somos livres. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Se posicione. É assim. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, só mas parece, sou guardado só por parece, ti. Só parece. Parece que estou cercado. Eu declaro um novo tempo sobre sua vida. Eu declaro um novo tempo sobre o seu casamento. Eu declaro um novo tempo sobre a sua relação conjugal. Eu declaro um novo tempo sobre a sua família. Eu declaro um novo tempo sobre o seu emprego. Eu declaro um novo tempo sobre as suas finanças. Ei, se posicione. Conhecimento chegou. Conhecimento chegou. Pega o conhecimento e bote em prática. É assim que eu luto as minhas guerras. Aleluia. Se você está aqui nessa manhã, você ouviu essa palavra e essa palavra desceu até o seu coração, e você entende quem você é e quem você pode ser em Cristo. Talvez você esteja se encontrando numa situação que eu preciso dessa liberdade. Eu preciso sentir o que essa igreja sente. Eu quero sentir isso que o pastor pregou. E esse convite é para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não fez Ele o seu Senhor, se da sua boca, apesar de você crer com o seu coração, mas ainda você não confessou com sua boca, eu quero te dizer que você precisa confessar. Porque é assim que a Bíblia nos instrui. Nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Então, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e você assim deseja fazê-lo, eu queria ver você. Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria que você esboçasse uma reação. Dissesse, eu quero. Se você está em casa e você ouviu essa palavra através da internet, essa palavra chegou até você e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar junto com você. A igreja, você poderia interceder nesse momento pelas pessoas que vão receber essa palavra e vão confessar Jesus. E você que está em casa, você repete comigo: Senhor Deus, eu reconheço a necessidade de confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Eu creio no meu coração que Jesus morreu por mim, pagou o preço que eu não poderia pagar, para que hoje eu pudesse ter vida, para que hoje eu pudesse andar naquilo que o pastor ministrou essa manhã. Oh Senhor, eu te recebo no meu coração, e a partir de hoje eu já não sou mais escravo do pecado ou de Satanás. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Queridos, é crendo com o coração e confessando com a boca. Nós recebemos uma boa palavra essa manhã, na qual ela é libertadora, não só para o dia do seu novo nascimento, mas para todos os dias. Todos os dias, quando o diabo quiser dizer ao contrário de você, lembre-se, eu sou filho, eu não sou servo, somos servos, mas Deus ele nos elevou à condição de filho. Sabe, é como aquele filho pródigo que chegou diante do pai e disse: olha, me aceite só como um dos seus trabalhadores. Ele disse: não, a sua posição é de filho. Eu te recebo como servo, mas eu te elevo a ser filho. Aleluia. Talvez eu e você nunca fomos escravos para ter essa dimensão, mas foi um preço que só Ele poderia pagar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por essa boa palavra que nós recebemos essa manhã. Obrigado porque o nosso coração recebeu com mansidão essa palavra, e ela vai dar frutos todos os dias, Pai. Não importa o que o mundo diga a respeito de nós, não importa o que os nossos próprios sofismas, os nossos medos, aquilo que nós trouxemos como bagagem, diga ao nosso respeito. Existe uma verdade absoluta, é que nós somos teus filhos, nós somos justificados, nós fomos santificados, nós encontramos em Cristo aquilo que o mundo busca até hoje, e nós podemos andar nessa novidade de vida. Obrigado, Senhor, por uma semana abençoada. Obrigado por uma semana de manifestações.
Assim como está escrito lá em Atos, aquilo que nós não podemos parar de falar, daquilo que nós temos visto e ouvido a respeito da tua palavra, dos teus milagres, daquilo que você já fez por nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por resposta de oração. Obrigado, Senhor, por famílias sendo restauradas. Obrigado, Senhor, por essa palavra manifestando, não só na vida da nossa igreja, mas daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por aquilo que nós recebemos essa manhã. A tua palavra não volta vazia, mas ela tem poder de transformar na nossa vida. Declaramos uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Seja abençoado na prática da palavra, queridos. Não esqueça de fazer sua marcação para o próximo culto, amém? Glória a Deus.